Sou Claire Dawson, 28 anos, engenheira de software líder na empresa da minha família, Dawson Dynamics. Numa sexta-feira abafada de outubro, eu estava sentada à mesa de jantar em nossa casa em Austin, esperando apenas mais um jantar familiar comum. Em vez disso, meu mundo virou de cabeça para baixo. Meu pai bateu com força na mesa, sua voz ecoando pela sala. Claire, desista do seu cargo na empresa ou está fora desta família. Minha mãe assentiu, os olhos frios, e acrescentou: sua irmã vai assumir como CEO. Ela é o futuro. Minha irmã sorriu, saboreando seu vinho como se a vitória já estivesse garantida. Aquilo não era um jantar, era uma emboscada. Dawson Sync, o aplicativo no qual eu havia colocado toda a minha alma, acabará de gerar 100 milhões de dólares em receita para a empresa. Eu o criei do zero, depurando cada linha de código enquanto todos dormiam. Ainda assim, ali estavam eles coroando minha irmã, que não sabia a diferença entre um servidor e uma planilha, como a nova chefe. O ultimato me atingiu como um trem de carga: renuncie ao meu cargo ou seja deserdada. Meu estômago se revirou, mas eu os encarei, forcei um sorriso e me levantei. Certo, disse, minha voz firme apesar da dor. Virei-me e fui embora, deixando para trás a família e a empresa às quais havia dado tudo. Eles pensaram que tinham me quebrado, mas eu havia construído uma proteção no Dawson Sync, uma trava de segurança que apenas eu poderia desbloquear. 6 meses depois, as ligações começaram, desesperadas, incessantes, enquanto o império deles desmoronava. Minha única resposta era: lembra daquele jantar? Eu não esqueci. 14 meses antes, eu estava dando tudo de mim no escritório da empresa em Austin, sonhando grande. Meus dias se misturavam às noites, curvada sobre o laptop, desenvolvendo o Dawson Sync, um aplicativo com inteligência artificial projetado para otimizar cadeias de suprimentos de varejistas. Era meu bebê, meu sonho de revolucionar a forma como as empresas movimentavam mercadorias. Trabalhava por até 18 horas seguidas, movida por café e ambição, ajustando algoritmos para prever necessidades de estoque com precisão milimétrica. Meu namorado, Ryan Porter, também engenheiro de software brilhante, estava ao meu lado depurando linhas de código no nosso escritório apertado perto do Ladybird Lake. Nós comemorávamos cada bug resolvido com um high five, nossas risadas ecoando pela madrugada silenciosa. A Dawson Dynamics não era uma empresa qualquer. Era o legado do meu pai, Thomas Dawson, que a fundou em 1985, quando Austin ainda era uma cidade universitária tranquila. Ele a transformou em uma empresa de tecnologia de porte médio, e eu cresci ouvindo histórias sobre sua trajetória. Minha mãe, Susan, cuidava das finanças, mantendo os livros em ordem e a reputação impecável. Ela sempre se importou com o nome da família, insistindo para que estivéssemos impecáveis em eventos do setor. E havia minha irmã, Mônica Dawson, 2 anos mais velha, todo charme, nenhum código. Ela brilhava em eventos de networking, lançando palavras como inovação disruptiva, sem entender nada da tecnologia por trás. Eu revirava os olhos, mas deixava pra lá. Era família, e pensei que encontraríamos um equilíbrio. Na primavera, o Dawson Sync estava pronto. Ryan e eu fizemos os testes finais, observando o aplicativo processar dados mais rápido do que qualquer concorrente. Apresentamos a solução a uma grande rede de varejo e Carlos Vega, gerente de cadeia de suprimentos da empresa, assinou um contrato que mudaria tudo. O app foi implementado em seus armazéns, reduzindo custos e aumentando a eficiência. O contrato trouxe 100 milhões de dólares em receita, um número que fez os olhos do meu pai brilharem. Na reunião do conselho, lembro-me de estar naquela sala envidraçada apresentando os resultados, a voz firme, o coração acelerado. Ryan apertou minha mão sob a mesa, o sorriso dizendo: conseguimos. Por um momento pensei que finalmente havia conquistado meu lugar, não apenas como programadora, mas como uma verdadeira Dawson. Mas Mônica tinha outros planos. Ela começou a aparecer em encontros de tecnologia em Austin, bajulando fundadores de startups e investidores. Em um desses eventos perto da sede da Dell, ouvia dizer para um grupo: o Dawson Sync é só o começo.
Minha visão vai nos levar ao nível global. Minha visão. Engoli seco, mas doeu. Ela nunca havia escrito uma linha de código, nunca passou noites em claro consertando um servidor em colapso. Ryan percebeu minha mandíbula travada e sussurrou: deixe que ela fale. Você construiu o que realmente importa. Tentei focar no sucesso do aplicativo, mas as palavras dela ecoavam na minha mente. Mônica passou a frequentar nosso escritório, jogando expressões como sinergia estratégica, enquanto olhava para o meu laptop como se fosse algo alienígena. Meus pais adoravam aquilo. Papai batia em suas costas dizendo: essa é minha menina. Mami Soria, orgulhosa. A tensão cresceu, sutil, mas afiada. Em um churrasco da família, Mônica apresentou seu plano de expansão global, cheio de jargões vazios. Tentei comentar sobre a escalabilidade do Dawson Sync, mas minha mãe me interrompeu. Deixe sua irmã brilhar, Claire. Ryan me lançou um olhar que dizia: mantenha a calma. Eu mantive, mas era como engolir vidro. Com o passar das semanas, percebi que os e-mails do meu pai começaram a ficar mais curtos, focados apenas em logística, sem nenhum elogio ao meu trabalho. As ligações da minha mãe giravam em torno dos mais recentes triunfos de networking da Mônica, ignorando completamente minhas longas noites de codificação. Eu dizia a mim mesma que era apenas negócio, que no final a família me apoiaria. Ryan não tinha tanta certeza. Numa noite, comendo pizza no nosso apartamento no centro de Austin, ele disse: eles estão apostando demais na Mônica. Você precisa proteger o que é seu. As palavras dele ficaram ecoando na minha mente, plantando uma semente que eu ainda não estava pronta para reconhecer. No verão, o Dawson Sync era um sucesso retumbante, mas os holofotes estavam mudando de direção. A ofensiva de charme da Mônica estava funcionando. Investidores começaram a chamá-la de o rosto da Dawson Dynamics. Eu entrava em reuniões e sentia os olhares passarem direto por mim até encontrarem ela. Certa vez, Carlos Vega me chamou de lado depois de uma demonstração. Seu aplicativo é revolucionário, Claire. Não deixe que roubem seu brilho. As palavras dele me atingiram com força, mas eu tentei ignorar, esperando que minha família reconhecesse meu valor. Ryan continuava me lembrando: você é o cérebro por trás disso tudo. Eles vão perceber. Eu queria acreditar nisso, agarrando-me à ideia de que meu trabalho falaria por si mesmo. Mas, no fundo, eu sentia o chão se movendo sob os pés, como uma falha sísmica sob os alicerces da minha família. Com o passar dos meses, meu telefone virou um campo de batalha. Ainda surfando na onda do sucesso do aplicativo, eu percebia que o ambiente da cena tecnológica em Austin estava mudando. Mônica havia elevado seu jogo. Em um evento lotado perto da sede da Dell, ela circulava pelo salão com seu sorriso perfeito e soltava frases como: Claire é ótima com código, mas não tem visão para liderar. Fiquei sabendo disso através de uma mensagem de texto de um colega: sua irmã está te difamando. Minha mandíbula se fechou com raiva ao ler aquilo no escritório da Dawson Dynamics, o zumbido dos servidores zombando da minha crescente fúria. Mônica não estava apenas fazendo networking, ela estava minando minha credibilidade, me pintando como uma programadora limitada diante da comunidade de startups de Austin. Em seguida vieram as ligações. Susan, minha mãe, me telefonou numa tarde abafada, enquanto eu depurava um novo recurso do Dawson Sync. Sua voz era calma, mas afiada, como uma faca envolta em seda. Mônica está demonstrando verdadeira liderança, Claire. Ela vai levar a empresa adiante. Você deveria continuar apenas no lado técnico. Apertei o telefone, sem conseguir responder. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela desligou, deixando-me encarando a tela em branco. No dia seguinte, recebi uma longa mensagem do meu pai. Mônica está conversando com investidores. Ela tem grandes planos. Precisamos que você a apoie. Apoiar. Eu havia construído o Dawson Sync, o aplicativo que gerou 100 milhões de dólares, e agora queriam que eu recuasse para apoiar os jargões vazios da Mônica. A pressão começou a me consumir.
Eu me sentia uma estranha dentro da minha própria família, ouvindo suas vozes ecoarem a visão da minha irmã. Naquela noite, caminhei pelo apartamento, olhando as luzes da cidade piscarem pela janela. Eles estão reescrevendo a minha história, eu disse com a voz trêmula. Mônica está mentindo lá fora, e mamãe e papai estão acreditando. Ryan se inclinou para frente, os olhos firmes. Você criou o Dawson Sync. Eles não podem tirar isso de você, a menos que você permita. As palavras dele cortaram a névoa da minha frustração. Ele tinha razão. Eu precisava proteger o que construí. Começamos a discutir estratégias, não apenas para o aplicativo, mas para garantir meu lugar na empresa. Foi então que tive a ideia. O algoritmo central do Dawson Sync, o que realmente o tornava um sucesso, era meu. Eu podia bloqueá-lo. Ryan, sempre prático, sugeriu. E se criarmos uma trava de autenticação biométrica? Algo que precise da sua impressão digital a cada 72 horas para manter o algoritmo funcionando. Isso não seria sabotagem? Perguntei. Não, respondeu ele. Seria um seguro. Voltamos ao trabalho em nosso apartamento, a luz das telas iluminando a sala. Eu modifiquei o código, incorporando a trava profundamente na arquitetura do Dawson Sync e disfarçando-a como um protocolo de segurança padrão. Ninguém na Dawson Dynamics perceberia, a menos que mergulhassem fundo no código-fonte. E Mônica definitivamente não tinha capacidade para isso. Testamos a trava em cancelment. Ryan executava simulações de falhas de servidor para garantir que o sistema permanecesse protegido. Eu escaneava minha impressão digital, observando o sistema voltar à vida a cada vez. Este é o seu escudo, disse Ryan com voz firme ao finalizarmos a implementação. Assenti, sentindo uma mistura de alívio e desafio. A trava não era apenas sobre proteger o Dawson Sync, era sobre me proteger. Se minha família quisesse me afastar, aprenderia rapidamente o que acontece quando se ignora a pessoa que construiu seu império. Ainda mantive uma ponta de esperança. Talvez, pensei, meus pais reconhecessem meu valor e percebessem que o Dawson Sync não era apenas um produto, era meu legado. Continuei trabalhando, ajustando o aplicativo, respondendo aos e-mails de Carlos sobre expansão de contrato. Ele sempre dizia: Claire, seu aplicativo está nos fazendo economizar milhões. Continue assim. O elogio dele era como uma tábua de salvação, um lembrete de que alguém valorizava meu trabalho. Mas em casa, a distância crescia. O nome de Mônica dominava os e-mails do meu pai, suas reuniões estratégicas enchiam a agenda. Susan parou de perguntar sobre meus projetos. Suas mensagens agora eram sobre o último almoço de investidores da Mônica. Eu lia aquilo e sentia meu peito apertar, como se a família que eu conhecia estivesse se afastando lentamente. Ryan era o que me mantinha sã em meio a tudo isso. Numa noite, enquanto caminhávamos ao longo do Ladybird Lake, ele segurou minha mão e disse: Você não é apenas uma programadora, Claire. Você é o coração daquela empresa. Eu queria acreditar nisso, mas os rumores espalhados por Mônica se disseminavam mais rápido do que eu podia escrever código. Em outro evento de tecnologia, um fundador se aproximou de mim e perguntou: É verdade que você é apenas a técnica por trás das grandes ideias da Mônica? Fingi rir, mas por dentro estava furiosa. O terreno estava sendo preparado. Mônica estava roubando meu lugar no holofote, e meus pais estavam pavimentando o caminho para isso. Aquela sexta-feira à noite de outubro transformou a mesa de jantar em um campo de guerra. Sentei-me à frente da minha família, em nossa casa em Austin. O som dos talheres cortando o silêncio era ensurdecedor. Depois de meses colocando minha alma no Dawson Sync, o aplicativo que trouxe $100 milhões para a empresa, eu esperava pelo menos um brinde, um gesto de reconhecimento. Mas não foi isso que recebi. Thomas, meu pai, levantou-se com o rosto duro como pedra. Mônica vai assumir como CEO na próxima semana. Claire, você precisa se demitir pelo bem da empresa. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Fiquei paralisada, o garfo suspenso no ar.
Susan, com voz gelada, acrescentou: se não fizer isso, estará fora desta família. Mônica recostou-se na cadeira, o sorriso arrogante nos lábios. Admita, Claire. Você não tem perfil para liderar. A sala parecia se fechar ao meu redor. Meu coração disparava, mas forcei a respiração e perguntei: vocês estão falando sério? Thomas não vacilou. Mônica tem a visão de que precisamos. Você é uma programadora, não uma líder. Susan desviou o olhar. Já decidimos. Mônica está pronta. Mônica completou com um tom escorrendo de condescendência. Você é boa com tecnologia, Claire. Mas liderança é comigo. Olhei para eles, as pessoas em quem mais confiei, e percebi que estavam reescrevendo meu valor diante dos meus olhos. O Dawson SIC era minha criação. Dias de 18 horas, noites sem dormir, cada linha de código era meu cérebro transformado em produto. E agora queriam entregar tudo a Mônica, que nem sabia como acessar nossos servidores sem ajuda. Minha voz saiu firme, ainda que ardente. Eu construí o Dawson Sync. Ele é a espinha dorsal desta empresa. Vocês acham que a Mônica consegue administrá-lo? Eu não preciso saber programar para liderar, Mônica zombou. Eu enxergo o panorama geral. Basta, Claire, meu pai interrompeu. Renuncie até segunda-feira ou está fora da empresa e da família. O silêncio da minha mãe foi mais alto que qualquer palavra. A traição cortou fundo, como uma lâmina girando no peito. Eu havia dado tudo a Dawson Dynamics, e eles me jogavam fora por promessas vazias. Eu poderia ter gritado, jogado o prato ou implorado para que vissem a razão. Mas não fiz nada disso. Olhei nos olhos de Thomas, depois de Susan e finalmente de Mônica. Uma estranha calma tomou conta de mim. Eu já tinha visto isso chegando. Os rumores, os olhares de lado, o elogio às visões dela em vez do meu trabalho. Levantei-me, a cadeira arranhando o chão. Tudo bem, disse, fria e controlada. Se essa é a escolha de vocês, estou fora. O sorriso de Mônica vacilou por um segundo, como se não esperasse que eu saísse tão facilmente. Thomas cerrou a mandíbula, mas não disse nada. Susan baixou os olhos, mexendo nervosamente no guardanapo. Peguei meu casaco e fui embora. Lá fora, Ryan me esperava no carro, o rosto iluminado pelo painel. Eles fizeram isso, não é? Perguntou em voz baixa. Assenti, deslizando para o banco do passageiro. Querem a Mônica como CEO. Disseram que se eu não desistisse perderia a família. Ryan apertou minha mão com firmeza. Eles vão ver o quanto você vale, Claire. Eles vão se arrepender. Olhei pela janela, a cidade passando borrada. Eles vão, respondi. Na minha mente, visualizei a trava de autenticação que Ryan e eu havíamos inserido no código da empresa. Aquela trava, minha impressão digital, meu controle, era meu trunfo. Eles pensavam que poderiam me apagar, mas eu havia construído uma salvaguarda que ninguém poderia tocar. Enquanto dirigíamos pela cidade, as palavras deles ecoavam na minha cabeça. Revivi o sorriso arrogante de Mônica, o ultimato frio de Thomas, a traição silenciosa de Susan. Cresci naquela casa, idolatrando o esforço do meu pai, confiando na justiça da minha mãe, admirando a confiança da minha irmã. Agora tudo parecia uma mentira. Mas eu não estava quebrada. A trava que Ryan e eu havíamos criado era mais do que proteção, era poder. Imaginei Mônica tentando conduzir a empresa sem mim, tropeçando em uma sala de reuniões que não entendia. O pensamento acendeu uma centelha de desafio dentro de mim. Eles me deram um ultimato, mas não era eu quem perderia. Quando estacionamos no prédio do nosso apartamento, Ryan se virou para mim. Você está bem? Perguntou, procurando meus olhos. Estou, respondi, com um sorriso verdadeiro. Ainda não terminei. Essa é a minha garota, ele disse, apertando minha mão. Saí do carro e senti o vento frio da noite tocar minha pele, e com ele, uma mudança interna. A família que eu conhecia tinha desaparecido, mas eu ainda tinha Ryan, meu trabalho e um plano. Eles me expulsaram,
mas eu não sairia de mãos vazias. Uma semana depois de eu sair da empresa, meu telefone estava explodindo como o trânsito da hora do rush em Austin. Eu estava em meu apartamento, tomando café com Ryan, quando a primeira ligação chegou. Era Carlos, e sua voz estava cheia de pânico. Claire, a Dawson está desmoronando. O estoque está um caos. A eficiência caiu 40%. O que está acontecendo? Inclinei-me para trás, o coração acelerado. A trava de autenticação que havíamos embutido no código tinha sido ativada exatamente no prazo. Sem minha impressão digital, o algoritmo principal do Dawson SIC estava falhando, e Mônica, a nova CEO, estava completamente perdida. Conserte isso, ou vamos cancelar o contrato. São 100 milhões de dólares em jogo. A voz de Carlos soava cada vez mais desesperada. Prometi que investigaria, mas por dentro senti uma centelha de satisfação. Eles estavam finalmente aprendendo o que acontece quando você remove a pessoa que construiu a máquina. Ao meio-dia, minha caixa de entrada estava lotada. Dawson Dynamics estava em caos total. E-mails de engenheiros relatando travamentos de servidores, clientes reclamando de atrasos nas entregas, alertas de falhas nos sistemas. Mônica havia assumido o comando, mas estava afundando. Recebi uma mensagem de texto de um programador júnior. Mônica está gritando para resolvermos o problema, mas ela nem sabe por onde começar. Consegui imaginar a cena. Mônica na sala de reuniões, repetindo palavras vazias como otimizar, enquanto a equipe corria em desespero. Ela nunca havia tocado o código-fonte do Dawson SIC. Não sabia diferenciar uma função de um firewall. O escritório, que antes fora minha segunda casa, havia se transformado em um circo, e Mônica era mestre de cerimônias sem saber conduzir o espetáculo. Então meu pai fez seu movimento. Uma tarde, um carro preto luxuoso parou em frente ao meu apartamento. Dele saiu Daniel Harper, o advogado da família. Ele sentou-se à minha frente, abrindo a pasta com um estalo que soou como um tiro de advertência. Claire, disse com voz firme e suave, Thomas precisa que você volte. Salve o legado da empresa. Diga suas condições. Levantei uma sobrancelha, inclinando-me para a frente. Legado? Eles escolheram a Mônica no meu lugar. Daniel não hesitou. Eles estão desesperados. O conselho está em pânico. Os clientes estão indo embora. Volte ou a Dawson Dynamics vai acabar. Fiquei em silêncio por um momento, sentindo o peso daquela traição ainda recente. Eles haviam me forçado a sair, e agora precisavam de mim para limpar a bagunça. Naquela noite Susan ligou. Sua voz tremia. Claire, não destrua a empresa. Implorou. Este é o trabalho de toda a nossa família, o sonho do seu pai. Por favor, volte. Apertei o telefone com força, os nós dos dedos brancos. Você me disse para desistir ou perderia vocês, respondi friamente. Vocês fizeram sua escolha. Ela tentou se explicar, gaguejando. Não era isso que queríamos dizer. Mônica está tendo dificuldades. Precisamos de você. Desliguei. Meu peito estava apertado de raiva, e de um estranho senso de poder. Eles haviam construído seu império com base no meu trabalho, e agora tudo estava ruindo sem mim. Ryan era meio Porto Seguro. Sentados no sofá com o horizonte de Austin brilhando do lado de fora, ele sorriu ao ver os e-mails desesperados de Thomas. Eles estão implorando agora, disse ele. Eles não conseguem rodar o Dawson SIC sem você. Faça-os pagar por isso. As palavras dele acenderam algo em mim. Eu não voltaria rastejando. Eles aprenderiam o meu valor, nos meus termos. Decidimos que eu voltaria, mas apenas como consultora, e com um preço alto, $2.000 por hora. Se quiserem minha ajuda, esse é o preço, disse a Ryan com a voz firme. Ele riu e me puxou para perto. Essa é a minha garota. Acerte-os onde dói. Enviei um e-mail para Daniel naquela noite com minhas condições. $2.000 por hora, sem participação acionária, sem pedidos de desculpas aceitos. Na manhã seguinte recebi a resposta. Concordamos.
Comece imediatamente. Senti uma onda de adrenalina. O Dawson Sync era minha criação, e agora eu usaria para lhes dar a lição que mereciam. Comecei a planejar não apenas a correção do aplicativo, mas também meu próximo movimento. A trava biométrica continuava ativa, minha impressão digital ainda era a única chave. Eu ajudaria apenas o suficiente para manter o contrato de Carlos vivo, mas Mônica jamais teria acesso ao código principal. Isso não era mais sobre salvar a Dawson Dynamics. Era sobre mostrar a eles quem realmente detinha o poder. Enquanto eu me preparava, o caos na empresa só aumentava. Carlos ligou novamente, com a voz carregada de frustração. Claire, estamos perdendo milhões por dia. Por favor, diga que está cuidando disso. Assegurei a ele que estava trabalhando como consultora, mantendo um tom profissional, mas firme. Mônica estava acumulando fracassos. Clientes estavam tuitando sobre atrasos, e um blog de tecnologia publicou a manchete: nova CEO da Dawson Dynamics tropeça no aplicativo principal. Li a matéria, e senti um sorriso sombrio se formar em meu rosto. Eles coroaram Mônica, mas ela estava afundando rapidamente. As súplicas de Thomas e Susan ecoavam em minha mente, mas as ignorei. Eles haviam feito sua escolha naquela mesa de jantar. Agora era minha vez de escolher. Uma semana depois, entrei novamente nas instalações da Dawson Dynamics como se fosse dona do lugar. As portas de vidro se abriram e Brenda Hall, a recepcionista, ergueu os olhos surpresa. Claire Dawson, você voltou. Dei um leve aceno com a cabeça, a bolsa do laptop pendurada no ombro, e fui direto para a sala de consultoria que haviam preparado para mim. Por $2.000 por hora, eu não estava ali para brincar. Carlos estava enviando e-mails diariamente, desesperado para estabilizar o desempenho do Dawson Sync em sua cadeia de varejo. Eu trabalhava remotamente com ele, concedendo acesso limitado ao servidor para corrigir a saída do aplicativo, apenas o suficiente para manter seus armazéns funcionando. Cada ajuste era calculado com cuidado, e minha impressão digital continuava sendo a chave do algoritmo central, garantindo que Mônica jamais pudesse reivindicar crédito. O ambiente no escritório era tenso. Engenheiros corriam entre as baías, com olheiras profundas causadas por noites sem dormir. O reinado de Mônica como CEO estava desmoronando mais rápido do que um pitch ruim de startup. Durante uma reunião da equipe na sala principal de conferências, enquanto eu apresentava uma solução temporária, meus slides detalhando ajustes no fluxo de dados, Mônica entrou furiosa, o rosto vermelho. Claire está sabotando a empresa. Gritou, apontando para mim como se eu fosse criminosa. A sala ficou em silêncio. Os engenheiros trocaram olhares incertos. Do outro lado da tela, os clientes que participavam da chamada de vídeo, incluindo Carlos, ergueram as sobrancelhas, claramente preocupados com o que viam. Mônica é calm, responde com voz firme. Estou aqui consertando a bagunça que você criou. Você quebrou o aplicativo de propósito. Acusou ela, a voz histérica. A acusação pairou no ar como uma bomba. A imagem da empresa estava se despedaçando diante dos clientes. Por dentro, eu fervia de raiva, mas mantive a calma. A explosão pública de Mônica era um presente. Ela estava expondo sua incompetência para todos verem. A voz de Carlos atravessou a ligação. Se vocês não resolverem isso, entraremos com um processo por quebra de contrato. Estamos perdendo milhões. A ameaça caiu como um raio. Mônica tentou mudar de assunto, lançando mais jargões sobre realinhamento estratégico, mas ninguém acreditou. Assumi o controle da reunião, expliquei o patch que havia implementado e garanti a Carlos que o sistema estava estabilizado. A reunião terminou com Mônica me lançando um olhar mortal, sua autoridade em pedaços. De volta ao apartamento, Ryan era meu pilar. Nós trabalhávamos até tarde, os nossos laptops sincronizados, enquanto aperfeiçoávamos as correções temporárias da Dawson Sync. Você está jogando xadrez enquanto ela joga damas, ele comentou, os dedos voando pelo teclado. Sorri, observando os gráficos de desempenho do aplicativo subirem novamente.
Cada movimento que eu fazia fortalecia minha posição e mantinha a trava biométrica oculta, porém ativa. Foi então que uma mensagem inesperada apareceu no meu celular. Era de Janette Meyers, CTO de uma empresa rival em Austin. Seu trabalho está dando o que falar. Junte-se a nós. Aqui, valorizamos o talento. Olhei para a tela, o coração acelerado. A ideia de deixar a Dawson Dynamics para sempre era tentadora. Mas eu ainda não havia terminado o que precisava fazer ali. Respondi: vamos conversar em breve. Mantive minhas opções em aberto. Certa noite, Thomas me abordou no escritório depois do expediente. Seu rosto estava marcado pelo cansaço. Claire, por favor, disse ele em voz baixa. Conserte isso de uma vez por todas. A empresa está sangrando. Cruzei os braços e o encarei. Você fez da Mônica a CEO, pai. Você me disse para renunciar. Por que deveria salvá-los agora? Ele recuou, os olhos suplicantes. Nós estávamos errados. Eu estou implorando. As palavras dele doeram, mas não me amoleceram. Já tinha ouvido promessas demais naquela mesa de jantar. Eu estou aqui como consultora, disse friamente. E é tudo o que terão por $2.000 por hora. Ele saiu com os ombros curvados, e por um breve instante senti uma pontada de culpa, mas só por um instante. Eles escolheram Mônica em vez de mim, e agora estavam pagando o preço. No dia seguinte, Carlos ligou com a paciência no limite. Claire, estamos preparando uma ação judicial. O aplicativo ainda está lento, e Mônica é um desastre. Conserte isso, ou estamos fora. Assegurei-lhe que estava trabalhando nisso, mas minha mente estava em outro lugar. A trava de autenticação era minha carta na manga, e eu estava pronta para USA lá. Cada patch que eu enviava mantinha o contrato de Carlos vivo, mas eu também estava preparando o terreno para algo maior. O colapso público de Mônica havia rachado a reputação da Dawson Dynamics, e eu estava prestes a ampliar essa fissura. Passei noites desenhando meus próximos passos, um plano para revelar a existência da trava que mudaria o jogo. Você não está apenas consertando isso, está? Perguntou Ryan, observando-me com atenção. Encarei-o e sorri lentamente. Estou preparando o palco. Ele assentiu, o sorriso espelhando o meu. O escritório pode ser o campo de batalha da Mônica, mas o tabuleiro de xadrez é seu. A oferta de Janette continuava rondando minha mente. Uma saída segura caso eu decidisse partir. Mas por enquanto eu estava no controle, e a Dawson Dynamics estava prestes a descobrir o que acontece quando se subestima Claire Dawson. 3 meses depois, o casamento de Mônica se tornou meu palco. O local, uma enorme propriedade em Austin, estava decorado com rosas brancas e luzes cintilantes. Eu não estava ali para comemorar, fui convidada apenas por formalidade, um gesto de reconciliação que mais parecia uma armadilha. Fiquei à margem da recepção, vestindo um vestido preto elegante que contrastava com o mar de tons pastéis ao meu redor, observando Mônica desfilar entre os convidados com seu vestido de noiva. Os membros do conselho da Dawson Dynamics estavam ali, brindando champanhe, sem ideia da bomba que eu estava prestes a soltar. Naquela manhã, Carlos havia me enviado um e-mail com um tom ríspido. Estamos cortando metade do contrato. O Dawson SIC continua instável. A notícia não me surpreendeu. A trava de autenticação que eu tinha incorporado ao sistema garantia que isso aconteceria. E naquele dia, eu faria com que todos soubessem o motivo. Quando começaram os discursos no casamento, aproveitei minha deixa. Caminhei até o microfone, o coração calmo e a voz firme. O algoritmo central do Dawson Sync, anunciei, requer a minha impressão digital a cada 72 horas para funcionar. Sem ela, o aplicativo falha. O salão congelou. O som de taças, se chocando, parou no ar. O rosto de Mônica empalideceu, seu buquê tremendo em suas mãos. É por isso que seus sistemas estão travando, continuei, encarando os membros do conselho um por um. Eu o construí, e eu o controlo. Um murmúrio percorreu a multidão. Mônica avançou furiosa, a voz aguda.
Você está traindo a família. Você sabotou tudo. Eu não recuei. Vocês tiraram a minha empresa. Eu apenas protegi o que é meu. Thomas empurrou as pessoas e veio até mim, o rosto vermelho de desespero. Claire, assuma um cargo de liderança, disse em tom urgente. Corrija isso e faremos tudo certo. Susan agarrou meu braço, lágrimas escorrendo. Faça isso pela sua irmã Claire. Pela família. Afastei-me, o peito apertado, mas a determinação inabalável. Vocês escolheram a Mônica em vez de mim, respondi, olhando nos olhos de ambos. Agora não tenho o direito de implorar. Os membros do conselho sussurravam, seus rostos sombrios. Carlos, próximo ao palco, balançava a cabeça com uma expressão mista de frustração e respeito. A verdade estava exposta. Dawson Dynamics estava desmoronando, e eu detinha a chave. Larguei o microfone e saí, sentindo os olhares queimarem minhas costas. Do lado de fora, Ryan me esperava no carro, um largo sorriso no rosto. Você conseguiu, disse, me puxando para um abraço. Eles estão em choque. Assenti, o sangue ainda pulsando com adrenalina. Ainda não acabou. Alguns dias antes, eu havia assinado um contrato com Janette Meyers, a CTO da empresa rival. Sua oferta era tudo o que eu queria. Participação acionária, controle criativo e uma equipe que valorizava meu trabalho. Entrei no carro ao lado de Ryan e enquanto a cidade de Austin se estendia diante de nós, ele perguntou: o que vem agora? Vamos construir algo novo, respondi. Algo que eles nunca poderão tocar. A consequência do meu discurso foi imediata. Carlos reduziu o contrato da Dawson Dynamics em $50 milhões, citando instabilidade operacional. No dia seguinte, um blog de tecnologia publicou a manchete: o colapso do Dawson Sync, bloqueio da fundadora abala império familiar. O artigo detalhava a falha de liderança de Mônica e minha revelação pública, apresentando a empresa como um alerta para todo o setor. Enquanto lia a notícia com meu café da manhã, um sentimento de satisfação tranquila tomou conta de mim. Os e-mails de Thomas implorando por uma reunião inundaram minha caixa de entrada, todos ignorados. As mensagens de voz de Susan, cheias de desculpas, ficaram sem resposta. Eles construíram seu império com base no meu código e tentaram me apagar. Agora estavam enfrentando as consequências. Ryan e eu começamos a planejar o futuro. Passávamos noites inteiras desenhando ideias para um novo aplicativo, um que não apenas rivalizaria com o Dawson Sync, mas que seria totalmente nosso. A equipe de Janette já estava montando um laboratório para mim, e a empolgação deles era contagiante. Você vai dominar o mercado, disse Ryan certa noite, o brilho do laptop iluminando seu rosto. Sorri, sentindo-me mais leve do que em meses. Dawson Dynamics tinha sido meu lar, mas também minha prisão. Abandoná-la não era apenas libertação, era vitória. Minha revelação no casamento não tinha sido sobre vingança. Era sobre a verdade. Nenhuma acusação de Mônica, nenhuma oferta de Thomas, nenhuma lágrima de Susan poderia mudar o que eles tinham feito. Eu lhes dei tudo, e eles jogaram fora por uma visão que nunca existiu. Enquanto Ryan e eu dirigíamos pelas ruas de Austin, as luzes da cidade se transformavam em faixas brilhantes de possibilidades. Eu não era mais a programadora que eles haviam descartado. Eu era Claire Dawson, a mulher que construiu um império e o abandonou quando ele se voltou contra ela. Dawson Dynamics continuaria existindo, mas sem mim seria apenas uma sombra do que fora. Meu futuro era meu para escrever, e eu estava pronta para começar. 2 meses depois do casamento, a brisa suave da primavera em Austin trouxe minha nova liberdade. Eu estava de pé nos escritórios modernos da empresa de Janette Meyers, observando nosso novo aplicativo, Nexus Flow, dominar o mercado. Ele já estava gerando $200 milhões em receita, o dobro do que a Dawson jamais havia alcançado no auge. Minha equipe, engenheiros que respeitavam minha visão, comemorava cada marco alcançado. Janette colocou a mão em meu ombro, sorrindo. Você se superou, Claire. Sorri de volta, sentindo o peso do passado se dissipar.
Dawson Dynamics agora não passava de uma sombra. Após minha revelação no casamento, seus maiores clientes, inclusive Carlos, rescindiram completamente os contratos, custando à empresa mais de 100 milhões de dólares. Um jornal de tecnologia noticiou uma falência parcial, enquanto a empresa lutava para cobrir dívidas. Thomas teve que vender a mansão luxuosa da família em Austin e mudar-se para um apartamento modesto no centro. Mônica me enviou uma mensagem cheia de falsidade. Sinto muito, Claire. Podemos conversar? Eu não respondi. Susan foi mais longe. Enviou Daniel Harper, o advogado da família, ao meu novo escritório com uma proposta de reconciliação. Ri e devolvi os papéis. Não, obrigada. Acabou. Mais tarde ela ligou, a voz carregada de raiva. Claire, você está destruindo a nossa família. Inclinei-me na cadeira, olhando para o horizonte de Austin. Lembra daquele jantar em outubro, mãe? Você escolheu a Mônica. Eu escolhi a mim mesma. Desliguei o telefone com o coração tranquilo. Não havia volta. Eles construíram seu legado com base no meu trabalho e me descartaram. Agora, viviam com os destroços, e eu estava construindo algo melhor. Meu novo capítulo começou à beira do Ladybird Lake, onde Ryan e eu trocamos votos sob um arco de carvalhos. O casamento ao ar livre foi simples e vibrante, com flores silvestres decorando o caminho e amigos da empresa de Janete brindando a nossa jornada. Nós conseguimos, Claire, sussurrou ele, segurando minha mão. Enquanto dançávamos sob as estrelas, percebi a lição que tudo aquilo havia me ensinado. Família não é apenas sangue, é quem reconhece seu valor e permanece ao seu lado quando o mundo vira as costas. Eu construí o Dawson Sig do nada. Quando tentaram tirá-lo de mim, construí o Nexus Flow, algo ainda maior. As desculpas de Mônica, o desespero de Thomas, os apelos de Susan, tudo isso agora era apenas ruído. Dawson Dynamics continuava existindo, mancando como um exemplo do que não se deve fazer. Um blog resumiu a história em uma frase: traição familiar derruba gigante de software. Eu não senti culpa, apenas clareza. Eles me subestimaram. E agora estavam pagando o preço. Enquanto Ryan e eu já planejávamos nosso próximo projeto, uma plataforma para ajudar pequenas empresas a crescerem sem os jogos corporativos, eu sabia que havia vencido. Não por destruí-los, mas por superá-los. A independência não era apenas meu escudo. Era a minha força.